Amém, boa tarde a todos. Que alegria poder estarmos reunidos mais uma vez no dia do Senhor. Poder desfrutar da comunhão revelada aqui no nosso meio, do amor do Senhor, da graça. E é interessante a gente pensar que no dia que nos reunimos aqui, o Senhor, Ele recarrega as forças do cansado, né? E eu acho que todos nós chegamos aqui em algum nível de cansaço. Às vezes é um cansaço que já vem de dias, às vezes é um cansaço do próprio dia, às vezes já são anos, às vezes já são décadas, mas cada um de nós vive sintomas de cansaço e não há nada mais gratificante de saber que Deus nos reúne para nos acolher em seus braços, para nos acolher como um verdadeiro Pai, um Pai que nos coloca num lugar seguro, em um lugar de proteção, em um lugar onde nós podemos desfrutar do seu amor, da sua graça, né? A sombra do Altíssimo, né? Nós podemos descansar, como diz o salmista. E isso é maravilhoso, que a gente possa desfrutar disso mesmo, hoje aqui. A gente possa sair daqui tendo essa certeza que o Senhor, Ele nos faz descansar nele, né? Ele é o Senhor do sábado e Ele nos faz descansar nele. Por isso que nós nos reunimos aqui. Amém? A gente está chegando hoje, eu fiz uma pequena confusão nos episódios, esqueci do dia que o Kaique pregou. E semana passada eu disse que era o 8º, né? Mas na verdade era o 9º. Então hoje a gente está no episódio número 10 da nossa série Disposição em Gálatas. E hoje nós vamos falar sobre os negócios falidos de Deus. Então esse aí é o tema desse sermão. Deus e seus negócios falidos. E aí, na medida que a gente for caminhando aqui, vocês vão entender o porquê desse tema. E você vai se sentir mais seguro também de acreditar nisso. Certo? Então, abram comigo aí suas Bíblias em Gálatas, capítulo 4, dos versículos 21 ao 31, a nossa leitura hoje. Queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta aí em todo o tempo. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Amém? Gálatas 4, do 21 ao 31, o texto diz o seguinte: Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: Alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: Mande embora a escrava e seu filho,
porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor se revela por meio dela. O Senhor comunica, Pai, a Tua verdade aos nossos corações. E eu peço, Pai, aqui nesse momento, que o Senhor possa constranger, Pai, o nosso interior, o nosso coração, que o Senhor possa nos confrontar, que o Senhor possa destruir, Pai, as fortalezas, Pai, que há em nós, que são fortalezas que nos separam do Senhor. E que nós possamos ser orientados pela Tua palavra a viver em submissão ao Senhor, Pai, sempre, crendo que isso é suficiente para nós. No nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olhando para essa jornada de Paulo em Gálatas, aí, combatendo essa falsa religiosidade dos Gálatas, a gente vê que ele sempre se utiliza da verdade do Evangelho para apontar os desvios dos Gálatas. Paulo ele é sustentado pelo próprio Evangelho para ele poder combater qualquer desvio, qualquer coisa que seja contrário à mensagem do Evangelho. Ele não se apropria de nada além disso, né? Ele é fiel ao Evangelho, ele acredita na suficiência do Evangelho para poder destruir qualquer tipo de argumento, para poder destruir qualquer tipo de pensamento religioso que possa existir. E agora, aqui nesse trecho que a gente leu hoje, nesses 10 versículos aí, Paulo ele se assemelha à maneira como o próprio Jesus ele combatia os fariseus. Você deve lembrar da maneira como Jesus respondia, né, às indagações dos fariseus, e aqui a gente tem uma semelhança com isso, né? Quando ele apresenta parâmetros da própria lei para dizer que eles estão errados. Jesus sempre fazia isso. Jesus apresentava a lei para os fariseus para comprovar que eles estavam errados. Tudo porque eles eram legalistas. Eles eram, sabe aquelas pessoas que falam o que não sabem achando que aquilo é verdade de Deus e se sustentam naquilo por todo sempre, né? Isso é um moralismo, né? É uma falácia religiosa, né? É um legalismo. Então, Paulo aqui, especificamente nesse texto, ele segue o mesmo perfil de Jesus, porque ele vai na lei para poder contrariar os Gálatas ali, os mestres ali, os líderes religiosos que estão tentando manipular toda a galera ali daquela região, colocando sobre eles um jugo que o Evangelho já tirou, né? Então esse aqui é o caminho que Paulo segue aqui. Mas não é apenas isso. Paulo ele usa da lei, mas ele vai também naquilo que é o âmago, a gente pode dizer, do que se desenvolve o assunto da Bíblia, né? Essa história aqui que a gente viu hoje, nesse trecho, é uma história bem interessante. Porque essa história ela demonstra logo de cara que o Evangelho, gente, subverte todos os valores do mundo. Todos. O Evangelho, quando você ouvir alguém falando assim, o Evangelho é a contramão. Você pode ter certeza que é a contramão mesmo. Toda vez que estiver indo aqui, ele está vindo aqui. Quando estiver vindo de lá para cá, ele está indo daqui para lá. Porque o Evangelho é isso, ele subverte todo e qualquer valor que possa ser estabelecido pelos princípios desse mundo. Ele subverte, ele é totalmente contrário. Então, os negócios de Deus, que Deus faz, acabam sendo completamente falidos diante dos homens. Na perspectiva dos homens, os negócios de Deus são negócios falidos, são empreendimentos sem sucesso nenhum. Sem sucesso nenhum. E é o que a gente vai ver aqui hoje nesse texto, e crendo que Deus vai falar aos nossos corações, naquilo que é o propósito dele. O versículo 21, que é o primeiro que a gente leu,
ele inicia dizendo: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Olha que Paulo usa um tom parecido, né, com o tom que Jesus questionava os fariseus, e ele está se referindo aqui a esses religiosos que querem estar debaixo da lei, como se a própria lei tivesse um caráter de mediação entre eles e Deus. Quando Paulo está falando os que querem estar sob a lei, é exatamente isso que ele está querendo dizer. Vocês que estão olhando para a lei, encarando a lei como uma mediação entre vocês e Deus. A lei como mediação. Vocês que estão aí sob a lei, vocês não ouvem o que a lei diz? Parece que não ouvem. Esse questionamento de Paulo vai naquilo que é fundamento para eles. O que é o fundamento para esses caras? A lei. O tempo todo, o que eles estão querendo fazer para converter os outros ao evangelho e um pouco mais, esse um pouco mais é o cumprimento da lei. É o cumprimento da lei por inteira. Então a lei para esses caras se tornou uma mediação. Para eu obter o favor de Deus, eu não preciso apenas de Jesus. A lei ela pode fazer essa mediação de completude, que ela me completa agora diante de Deus. Então Paulo ele vai no fundamento deles. Vocês não ouvem o que a lei diz. O que vocês mais se apegam, parece que vocês desconhecem. Vocês não ouvem o que ela diz. Então se apegar à lei, como em outro momento Paulo disse, é agarrar a lei com tudo. É se apropriar da lei, sem possibilidade de excluir nenhum ponto. É cumprir a lei completamente. Então, quem se apega à lei, deve primeiramente conhecer a lei. Quando Paulo está questionando que eles não ouvem a lei, está falando assim, vocês estão querendo cumprir um negócio que vocês nem conhecem. Ou aparentemente vocês não conhecem. Primeiro vocês precisam conhecer, para depois vocês cumprirem. É fato que vocês não conhecem, porque o caminho que vocês estão seguindo é um caminho totalmente contrário. Então, por que Paulo ele tá questionando aqui se os Gálatas não ouviam o que a lei disse? Porque o tempo todo, os Gálatas estão se esforçando pela busca de um desempenho particular. Esse desempenho particular deles revelava que eles desconheciam para onde a lei apontava. Então, assim, nós podemos ser cristãos. E ser cristão está totalmente ligado ao fato de que aquilo que você não pode fazer, alguém fez por você. Aquilo que você é incapaz de fazer, alguém fez por você. Isso é ser cristão. Então é impossível ser cristão, crer no evangelho, que é a mensagem desse que fez por você, que você não poderia fazer, e querer contribuir de alguma forma com a sua capacidade, com a sua própria capacidade, para poder obter agora uma salvação mais perfeita. Porque é muito ruim, não é? Quando a gente não participa das coisas. Quando a gente recebe uma coisa, o que a gente quer logo em troca? Retribuir. Por quê? Porque a gente quer participar. Quando nós recebemos algo, um favor, um presente, uma graça ali sendo estabelecida, o que a gente quer fazer logo em seguida? Eu preciso agora contribuir para que isso aqui se complete. Depois que eu contribuir, aí pronto. Aí meio que fechou aqui. É ou não é? Porque a gente tem um anseio por mostrar as nossas capacidades. Sempre. Eu preciso mostrar o que eu sei fazer, o que eu posso fazer, para poder contribuir. Isso, claro, dadas as devidas situações, tem situações que são muito bem-vindas. Então, por exemplo, se você que está membrando nessa igreja aqui, a gente vai precisar mesmo que você mostre suas capacidades, para que a gente possa servir ao Senhor junto. Mas não é o fato aqui.
eles estavam sempre em busca desse desempenho particular. E isso revelava um desconhecimento do que a lei apontava. Em outras palavras, se eles dessem ouvido para o que a lei diz, como Paulo está questionando aqui, eles iam perceber que ela contradiz a conduta deles. Vocês estão se apegando, gente, vocês estão se apegando a algo que contradiz vocês. Vocês estão se esforçando bastante por algo que condena vocês. Condena o que vocês estão fazendo. E aí, na sequência, nos versículos 22 e 23, ele diz: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Gente, esse argumento de Paulo aqui é sensacional. O exemplo que Paulo traz aqui, nesse exato momento, é algo sensacional. Porque isso aqui destrói completamente o discurso desses caras. Destrói completamente. Eles diziam que crer em Cristo apenas não era suficiente. Ser cristão só pelo fato de crer em Cristo não é suficiente. É preciso também obedecer à lei inteira, para que a gente pudesse ser considerados filhos de Abraão. Com todo, né? Nós somos filhos de Abraão porque nós cumprimos a lei inteira. Só que olha que loucura. Quando Paulo questiona eles a partir da própria lei, ele está dizendo que no momento em que creram em Cristo, eles já foram considerados filhos de Abraão. Eles não precisavam da lei para serem considerados filhos de Abraão. Basta crer em Cristo. No momento que eles creram em Cristo, eles já foram considerados filhos de Abraão. E mais, herdeiros de todas as promessas de Deus. Todas. Não precisa cumprir a lei para herdar as promessas de Deus. Só precisa crer em Cristo. E é suficiente. Mas aí, no momento em que começaram a considerar, obedecer a lei inteira, o que acontece? Eles deixaram de ser filhos de Abraão. Considerar obedecer a lei, para eles era ser filhos de Abraão. Só que era o contrário. Considerar cumprir a lei inteira era deixar de ser filho de Abraão. Não ter nenhuma ligação com Abraão. O caminho, então, é contrário. Por isso, Paulo disse que eles creem na lei, mas não escuta o que ela diz. Dizem que creem, mas não escuta o que ela diz, na verdade. Gente, isso aqui é o pior tipo de religioso. Esse que Paulo está questionando aqui é o pior tipo de religioso. Ele diz que crê numa coisa, ele milita em favor dessa coisa, né, com toda a sua garra ali, mas na prática, a conduta aponta para outra coisa. Mostra para outra coisa. Tipo assim, lei, Abraão, somos filhos de Abraão e tal. E a conduta é o quê? Temos que cumprir toda a lei. Ou seja, não entenderam nada do que a lei apontava. Não entenderam nada. Então, esse é o pior tipo de religioso. Porque, aparentemente, ele sabe no que crê. Só que a conduta aponta para o outro lado. A pior coisa que tem para nós, gente, é as pessoas saberem, a partir da nossa boca, que nós somos cristãos, mas duvidarem por causa da nossa conduta. Essa é a pior coisa que tem. Eu me lembro que na época da escola, adolescência, cara, domingo era um dia muito punk pra mim, ir pro culto, que eu ficava, nossa, velho, eu passei a semana na escola, mano, não demonstrei que eu sou cristão. Sabe, tipo assim, cuspindo no ventilador, jogando papel nos... uma loucura. Aí no domingo, Senhor, me perdoa, porque eu não testemunhei da minha fé. Não testemunhei. Aí na segunda-feira de manhã ali, as primeiras 2 horas você tá ali, né? Pô, quietinho, né? Contrito, ainda no espírito do domingo. Aí vem os filhos do demônio. Tá muito quietinho, o que aconteceu? Aí é o que isso aí?
É o próprio Satanás, né? Então, assim, a gente precisa testemunhar daquilo que nós cremos. As pessoas precisam olhar para nós, a gente precisa entender uma coisa. Essa ideia de pregue, se possível, use palavras, é uma falácia, tá? Mas as pessoas precisam olhar para nós e saber que a gente é cristão. Para depois você pregar o evangelho. Você não pregou. Você demonstrou que você é um cristão. Agora você vai comunicar o evangelho. Que nós não sejamos como esses religiosos aqui. Que no Instagram a gente é pró-vida, é pró-tudo. Mas a nossa conduta é uma conduta ridícula. Que envergonha o evangelho. Que a gente não seja como esses caras aqui. Se essa palavra de Paulo fosse para nós? Se Paulo estivesse falando isso aqui para nós? Vocês não dizem estar debaixo da palavra de Deus? Por que vocês ouvem? Aliás, por que vocês não ouvem o que ela fala? O que ela diz? Por que você duvida do que ela diz? Por que algumas coisas são mais interessantes e te fazem crer com tanta profundidade que você fala, isso aqui, ó, não tem quem tire a minha fé nisso aqui. E outras precisa espancar para você acreditar. Por quê? Então imagine se Paulo estivesse falando isso para a gente. Vocês não dizem que são cristãos? Vocês não dizem que estão debaixo da palavra de Deus? Então por que vocês não ouvem o que ela diz? Por que vocês não ouvem o que ela fala? E passam a viver agora a partir do que ela diz. Com a conduta que esteja compatível, né? Com aquilo que ela diz. Né? É muito fácil para nós a gente sentar na cadeira de ouvinte daquilo que Paulo está falando para esses caras. Quando a gente está lendo, a gente fica, toma! Né? Olha aí, Paulo, absurdo aqui, ó. Eita, vai de novo. É muito fácil a gente se colocar na cadeira de quem está ouvindo o que Paulo está dizendo para os religiosos. E até vibrar com a fala. É isso mesmo, Paulo. Paulo ama o evangelho, está defendendo o evangelho. Mas a grande realidade é que, na maioria das vezes, nós estamos no lugar desses religiosos. Desses religiosos ouvindo, tendo que ouvir isso que Paulo diz para eles. Que poderia dizer para nós. Se vocês estão debaixo da palavra de Deus, por que vocês não ouvem o que a palavra de Deus fala, né? Os que dizem que crê na palavra de Deus, mas tampam os ouvidos para o que ela diz, né? Então, Paulo ele vai explicar o porquê que esses religiosos eles não discernem a voz da própria lei que eles dizem que estão debaixo. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Então, não tinha história melhor aqui para Paulo exemplificar aqui o que é a aliança feita na lei e a aliança feita para a promessa. Que Paulo está falando de 2 coisas. A aliança da lei e a aliança da promessa. E ele usa um exemplo claro de 2 mulheres para poder explicar a aliança da lei e a aliança aqui que leva para a promessa. Então, Abraão teve 2 filhos, certo? Primeiro Ismael e depois Isaac. São filhos de 2 mães diferentes em circunstâncias diferentes. Deus ele tinha dito a Abraão, como promessa, que ele teria um filho e que esse filho seria o herdeiro que ia habitar na terra que Deus prometeu para Abraão e para a sua descendência. Só que aí a situação aqui é de um negócio meio sem pé e nem cabeça, quando a gente olha a partir da nossa perspectiva. Deus ele está estabelecendo um negócio, gente, fadado ao fracasso. A gente olha hoje e fala, vai dar ruim. Deus, não vai aí não que vai dar ruim. O negócio que Deus está propondo aqui é um negócio fadado ao fracasso absoluto. Por quê, gente? Abraão era um idoso, beirando 100 anos de idade. Um idoso.
Idoso, ninguém conta mais com idoso para nada. Quem que conta com idoso? Na moral, beirando 100 anos, ninguém conta com idoso. Eu estou com um projeto aqui interessante, assim, que vai prolongar, assim, um projeto perfeito. Vou contar com o tiozão ali, o Abraão, que tem 90 e quase 90 anos. Vou contar com ele. Ninguém. Então, assim, aqui está no ar um projeto falido. Uma ideia falida. Abraão, um idoso beirando 100 anos de idade. A mulher dele, Sara, além de também idosa, né? Era estéril. E aí Deus promete a esse casal de velhos impossibilitados que a descendência deles seria incontável. Um casal de velhos, a mulher estéril, Deus está prometendo para eles que a descendência deles será incontável. Incontável. Ou seja, Deus tem um plano para a humanidade contando com um casal de idosos totalmente limitados, vivendo seus últimos anos de vida. Um plano, o plano. Deus tem o plano contando com um casal de idosos, limitados, que não sabem nem o que vai acontecer no outro dia, que talvez não estejam nem vivos. Deus e seus negócios falidos, né? Seus empreendimentos malucos e aparentemente sem sucesso. Então, quando esse casal de idosos aqui receberam essa promessa, aí a esposa, né, do Abraão, a Sara, ela vendo, né, claro, sua impossibilidade ali de engravidar, ela pega e sugere que o plano possa acontecer. Tipo assim, ó, tá difícil, mas eu acho que o plano pode acontecer por outros meios, por outras vias aí. Então ela sugeriu que seu esposo Abraão se deitasse com a sua serva, uma mulher chamada Agar, uma mulher nova, uma mulher cheia de vida, uma mulher capaz de gerar do seu ventre uma descendência incontável, né? E ela sugeriu isso ali para Abraão. E aí Abraão concordou com a ideia de Sara, né? Por quê? Porque os dois estão olhando para a promessa. Então ele concordou com as vias humanas, com as contribuições humanas, com a idealização humana para cumprir aquilo que é divino. Olha como não tem ligação isso, né? Querer se esforçar humanamente para fazer acontecer algo que o próprio Deus está estabelecendo. Ou seja, não dá. Então ele concorda com a ideia. Concorda. Se deitou com Agar e tiveram um filho e deram o nome de Ismael. Só que depois de 14 anos, quando Abraão agora tinha completado 100 anos, ele estava perto dos 100, agora ele tem 100 de verdade. Aí Deus cumpriu a promessa que tinha feito a eles, né? Sara, idosa, estéril, engravidou e nasceu Isaac, certo? Então Paulo ele pega essas duas histórias aqui como um exemplo perfeito para ensinar algo para os Gálatas, para questionar os Gálatas e para ensiná-los, né? Aqui nós temos duas mulheres, uma mulher escrava e uma mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o texto diz, ou seja, pela tentativa de incluir uma possibilidade humana dentro do plano de Deus. Certo? O filho da escrava nasceu segundo a carne. Nasceu a partir do esforço humano, que é fácil. Isso é fácil. Certo? E o filho da mulher livre, como usando os termos aqui do texto, nasceu mediante a promessa, ou seja, nasceu totalmente possibilitado pelo próprio Deus. Totalmente. Algo que era impossível de acontecer. Sara, idosa, estéril, beirando 100 anos, engravida e tem um filho. Agora você imagina a gravidez da Sara, com quase 100 anos. De risco? Pouquinho, né? Mas não há risco que possa encerrar
um plano e uma promessa. Não há. Então a gente tem aqui esse exemplo aqui. E aí a gente precisa entender uma coisa aqui. Pelos costumes da época, era perfeitamente legal o que Abraão fez. Abraão ter um filho da serva da sua esposa era totalmente legal. Não tinha nada que impedia, não tinha nada que criminalizasse Abraão por ter tido um filho com a serva da sua esposa. Dentro da cultura, dos costumes ali, isso era totalmente possível. Só que Deus ele não compactua com isso. Deus ele não compactua com esses acordos legais feitos entre os homens. Não. Eu li uma frase do Billy Graham que se encaixou nisso aqui. Eu li quando eu estava fazendo sermão, refletindo sobre o sermão, e eu li uma frase dele que cabe isso aqui. Ele fala: nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. E é bem isso. Nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Nem tudo. Esse é o caso aqui do esforço de Abraão de mostrar para Deus que ele era capaz de dar vida ao projeto de Deus. Deus, eu posso dar vida para o seu projeto. Eu posso fazer acontecer a partir do meu próprio esforço. Aliás, eu posso definir qual é o caminho ideal para que o propósito aconteça, para que a promessa aconteça. É bem por aí. Então, nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Então, Abraão resolveu não contar com os atos sobrenaturais de Deus para ter um filho. Ele não esperou. Ele preferiu realizar mediante a sua própria contribuição e a sua capacidade humana. E aí, seguindo o texto, a partir do versículo 24, Paulo ele afirma que essas coisas que ele está falando aqui são alegóricas. É uma alegoria. E ele vai dizer o porquê. Dos versículos 24 ao 26, o texto diz: essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é H. Ora, H é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Então, o Paulo ele está aqui dando voz para a realidade da lei. Está dando voz, que parecia aqui, desconhecida pelos Gálatas, para aqueles que estão se colocando debaixo da lei. Paulo agora está dando voz. Paulo está tornando isso, está tirando do chão, colocando na vida para que eles possam refletir sobre a importância disso tudo aqui. Então, Paulo ele está afirmando que a lei no qual eles estão se apegando, estão se submetendo com toda garra aqui, achando que confirmam, a partir disso, uma ligação com Abraão, com a promessa, na verdade, tem a ver com uma aliança que gera escravidão, não liberdade. Esse exemplo de Paulo aqui em falar de H e Sara, ele está falando de lei e graça. Aliança ali estabelecida. Aliança da lei e aliança da graça, que contempla os filhos de Deus com as promessas. Ele está falando de um caminho que aponta para a escravidão e um caminho que aponta para a liberdade. Qual que é o caminho que aponta para a escravidão? O caminho que são seus pés que vão. Que são os nossos próprios pés que vão. Eu quero ir por aqui. Então vai, amigo. Vai lá, amado. Esse caminho é o caminho da escravidão. E o caminho da liberdade é o caminho onde a gente passa a confiar em Deus. Parece simples, né? Ou simplista, né? Pô, confiar em Deus, mas e aí, confiar em Deus? O que é isso? Cara, é confiar. Esses dias eu estava conversando com a Ciane de manhã, e de manhã a gente tem nossas conversas ali, lê um texto ali, conversa às vezes. Aí ela estava falando assim: a Bíblia é verdade até no que ela não disse.
Porque a gente fica assim, a Bíblia fala de tal coisa? Não, isso aqui não é pecado, porque a Bíblia não fala. Só que a Bíblia fala coisa que combate aquilo ali. Então, o que ela não disse, também é verdade no que ela quer dizer. Também é verdade. Não é porque a Bíblia não falou de determinada coisa que ela não vai ter uma série de textos que vai contrariar aquilo ali que ela não disse. E não vai deixar de ser verdade. Aquilo ali. Não vai deixar. Então, esses são os caminhos que Paulo está apresentando aqui. Lei e graça, escravidão, liberdade. Qual que é a nossa liberdade? Confiar em Deus. Gálatas fala sobre evangelho, fé, confiar em Deus, confiar no evangelho, ter fé no evangelho, porque o evangelho é suficiente, porque confiar em Deus é suficiente para nos dar salvação. É suficiente. Então, Paulo está afirmando isso. A lei no qual eles estão se apegando e se submetendo, achando que confirmam a ligação com Abraão e com a promessa, na verdade tem a ver com uma aliança que gera escravidão. Agar e seu filho Ismael representam a aliança do Monte Sinai. Foi nesse lugar que Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Foi nesse lugar que Moisés subiu e o povo ficou lá embaixo, super paciente, enquanto Moisés subiu para receber as tábuas da lei. E enquanto Moisés estava lá, o povo lá embaixo, paciente, fez o quê? Estamos sem a gente precisa de um líder. A gente precisa de um pastor. A gente precisa de um orientador aqui. Ou até mesmo a gente precisa de uma direção para adorar. O que a gente pode fazer? O povo saiu vendendo seus ouros, né? Me dá o brinco aqui da Ed, me dá uma aliança do Estevão, pega aí os cordão de ouro do Gesiel. Vamos juntar tudo isso daqui, vamos desmanchar tudo, vamos construir um Deus para a gente. E foi isso que eles fizeram. Enquanto Deus estava estabelecendo uma aliança com o povo, lá no Monte Sinai. Então, essa aliança aqui, Paulo está comparando Agar, seu filho Ismael, representando essa aliança, a aliança do Sinai, do Monte Sinai. E a cidade terrena de Jerusalém. A cidade, lugar físico, né? De Jerusalém, que é composta por pessoas que rejeitaram a Deus. Historicamente, Jerusalém se tornou esse lugar, um lugar onde as pessoas rejeitaram a Deus. Então, Paulo ele faz essa ligação aqui de todas essas coisas, Agar, Ismael, a lei do Sinai, a Jerusalém terrena, com esses religiosos aqui que estão insistindo em fazer da lei um meio de justificação perante Deus. Paulo está usando isso aqui. Esse modelo de aliança. Para apresentar para esses caras que estão buscando, por meio dos seus esforços e cumprimento da lei, uma justificação perante Deus. Só que a questão dos Gálatas, gente, é que eles estão buscando os privilégios da promessa na raiz de Ismael e não na de Isaac. Eles estão buscando os privilégios. Vou dizer, esses caras sabem que Deus fez uma aliança com Abraão. Eles sabem que Deus prometeu uma descendência. Eles sabem que Isaac é o filho da promessa. Eles sabem. Só que eles agem como se o herdeiro fosse Ismael. A prática é isso. A prática é exatamente isso daqui. Eles estão buscando os privilégios da promessa na raiz de Ismael e não na raiz de Isaac. Então, Paulo ele se refere ao Monte Sinai, na Arábia, né? Pelo fato de Ismael ter se tornado o pai dos povos árabes, enquanto Isaac se tornou o pai
dos judeus, isso no decorrer aí da história. Então, o Monte Sinai corresponde a Jerusalém atual, que tanto nos dias de Paulo, como também nos nossos, judeus ainda permanecem apegados à lei. Permanecem rasgando Gálatas, Romanos e tudo. Permanecem ali, certo? Então, esse aqui é o cenário que os Gálatas eles se apegam achando que estão em conexão com o Evangelho. Esse é o cenário aqui, que Paulo está apresentando Agar, Ismael, a aliança do Monte Sinai, a Jerusalém terrena. Só que em contrapartida, Paulo ele fala também da Jerusalém lá do alto. Ele fala da Jerusalém de cima. É interessante isso que Paulo está falando. Ela é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe. A Jerusalém livre. A do alto. A de cima. Né? Essa é a nossa mãe. Essa é diferente da Jerusalém terrena, que está escravizada. Que o povo está lá até hoje. Tentando obter o favor de Deus. Obedecendo, sendo guiado, sendo orientado pela lei. Essa Jerusalém que Paulo está falando, que é de cima, ela é o contrário dessa que é de baixo, que é terrena. Essa é livre, não é escravizada. Certo? Jerusalém, no contexto bíblico, que é mais interessante, é que era a cidade onde Deus estabeleceu o seu próprio nome. É a cidade onde é o lugar da habitação no meio do povo. Esse é o lugar. Só que isso que Paulo está falando aqui é tão maravilhoso, porque a plenitude da habitação de Deus com o seu povo não é Jerusalém terrena, que é o lugar onde Deus estabeleceu conexão com o seu povo, onde ele deu o seu nome. A plenitude dessa habitação de Deus se dá em Cristo. Aquele que se fez carne, aquele que tabernaculou entre os homens, aquele que esteve de passagem, mostrando aos homens, dando aos homens condição e agora uma consciência de uma habitação plena, real, verdadeira. Por isso que quando João vai falar que Cristo habitou entre nós, ele usa essa ideia do tabernaculou. Por quê? Porque se referindo à ideia do tabernáculo, que era onde Deus habitava no Antigo Testamento, agora não habita mais no templo. Agora ele habita na pessoa de Cristo, que é o verdadeiro templo. Não é em Jerusalém terrena, mas é em Cristo, que é o verdadeiro templo. É ali onde nós podemos ter a plenitude da habitação de Deus com o seu povo. É em Cristo. É em Cristo, que é o verdadeiro templo. A Jerusalém terrena se tornou o lugar da escravidão. O lugar de escravidão. O lugar onde os olhos contemplam o que foi cumprido na esperança de ainda ser cumprido. É o lugar onde as pessoas estão esperando por algo que já aconteceu. Já foi cumprido. A Jerusalém verdadeira, diferente dessa, está no céu, onde o próprio Deus está e onde Cristo, seu Filho, está sentado à sua direita. Essa Jerusalém aqui é nossa mãe, como Paulo está falando. Essa é nossa mãe, porque ela nos livra do peso de nós correspondermos com fé, não a Deus, mas à nossa própria capacidade. A gente tende sempre a isso, a corresponder com fé às nossas próprias capacidades e não ao nosso próprio Deus. E a Jerusalém do Alto é essa que nos dá essa compreensão, de que nós devemos corresponder com fé a Deus e não como um culto às nossas próprias capacidades, não é? Se os Gálatas ouvissem o que a lei disse,
eles não estariam apegados ao que estavam aí. Se eles prestassem atenção no que a lei, no caráter da lei, no que é a verdade da lei, eles não estavam lutando pelas coisas que estão lutando. Se eles ouvissem a lei de fato, eles seriam filhos de Abraão. Eles seriam parte dessa descendência incontável. E não estariam buscando um lugar no povo de Deus pela raiz de Ismael. Não estaria. Versículo 27. Alegre-se, ó estéreo, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Então, nesse trecho aqui, Paulo está citando um texto profético lá de Isaías, capítulo 54, versículo 1, que narra lá o futuro glorioso de Sião, certo? Lá no contexto, Isaías apontava para os judeus que estavam exilados na Babilônia, mais de 1.200 anos depois da época de Abraão, e no exílio, os israelitas que se mantiveram vivos ali, em meio àquele cenário, eles estavam frustrados, eles estavam totalmente desesperançosos, tristes, abatidos. Por quê? Porque eles achavam que a vida deles ali como nação estava chegando ao fim. Pô, a gente está exilado, a gente está aqui, muitos já morreram, a gente está ficando poucos, eu acho que nossa nação vai acabar, vai chegar ao fim. E jamais a gente vai voltar para casa e ter uma nação para a gente novamente. Isso não vai acontecer. Então eles estavam frustrados, totalmente decepcionados, sem esperança. E aí, nesse texto de Isaías, esses israelitas se sentindo fracassados, eles estavam assim porque outras nações pareciam estar cada vez mais fortes. Então imagina aí, eles estão fracos, se sentindo tristes, se sentindo como se fosse evaporar, enquanto isso, outras nações crescendo e ficando cada vez mais fortes ali. Só que aí, é nessa fraqueza deles aqui, dentro do contexto aqui de Isaías, que Deus ele se revela por meio do profeta. É nisso. É na vida dos fracos que a graça de Deus opera. Não é dos fortes. Por que a gente foi querendo ser bom, ser forte? Cara, isso daí é para esconder algum tipo de ídolo que a gente tem que não corresponde à fé que a gente tem em Deus. É isso. É na vida dos fracos que a graça de Deus opera. É o que Deus fala para o profeta Isaías, para que o profeta Isaías estimule os israelitas com a sua mensagem profética, né? Deus ele quer usar vocês mesmos, os fracos. É isso aí. Essa profecia aqui relatando uma nação frágil, uma nação sem força, sem ânimo, uma nação temendo o fim da sua própria linhagem, é uma nação que Deus está colocando o seu olhar. Porque Deus tem promessas. E aí, em contrapartida, outras nações cheias de poder, cheias de força, dispostas a vencer a qualquer custo. E aí isso se reporta, essa conexão de Isaías aqui, se reporta totalmente com Gênesis 16, que é esse relato aí. Quando Deus ele olha para essas duas mulheres, duas mães, aí a gente tem aqui, gente, ó, uma mãe bela, bonita, jovem, fértil, e a outra estéril, velha. E o que Deus tem aqui? Um plano que nós não somos incapazes, nós não somos capazes, né, de entender, de conseguir mensurar. Deus tem um plano para a humanidade, para salvar o mundo, através da estéril, e não da mulher bonita, jovem, fértil. Não por isso. Que nem os israelitas lá. Deus não estava de olho em outros povos.
Deus queria mostrar a sua força na fraqueza dos israelitas. Deus está querendo mostrar que ele tem um plano para a humanidade, não contando com uma mulher fértil, mas sim com uma mulher estéril, velha. Uma mulher descartável. Completamente descartável. Deus pega com o seu plano, com o seu negócio, seu empreendimento, que para nós, dentro da nossa compreensão, é um empreendimento falido, que não tem sentido. É a partir disso daí que Deus quer cumprir aquilo que Ele quer. Essa história, gente, é muito legal. E é muito bom para nós, e também para o que Paulo está querendo apontar aqui para os Gálatas, porque além dessa mulher, Sara, a estéril, através da família dessa mulher, onde Deus estabelece uma promessa que a sua geração, sua descendência será incontável, e que a gente sabe que a descendência vai apontar para o descendente daquela primeira mulher, lá de Gênesis, agora de Sara para frente, através da família dessa mulher estéril aqui, Deus gerou um outro filho improvável. Isaac era improvável. Dentro da compreensão humana, improvável. Deus cumpriu. Quando Deus cumpre, isso vai, e descendência vem, e mais lá na frente, mais uma mulher improvável gera um filho improvável. Outro filho improvável. Nascido de outra mulher também, sem expectativa nenhuma de engravidar. E um filho que chegaria ali ao mundo. Só que diferente dessa primeira mulher, que era estéril, essa segunda era virgem. Uma era estéril, a outra era virgem. Essa mulher é Maria, e vocês sabem muito bem a história. Através do filho de Maria, todos os povos do mundo foram abençoados. Assim, da mesma forma como Deus prometeu a Abraão e Sara lá atrás. Mesma forma. Em uma estéril, Deus gerou uma descendência incontável. E em uma virgem, Deus gerou o seu filho, Salvador do mundo. E aí o texto termina dizendo: mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Mas o que é que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Então as linhagens, desde Gênesis, caminham em paralelo. Os filhos da serpente sempre guerrearam contra os filhos de Deus. E será ainda assim. Será ainda assim. Mas a herança dos filhos de Deus nunca será dividida ou compartilhada com os filhos da escravidão. Nunca. Nunca. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, Paulo, em mais um episódio aqui, ele termina seu conteúdo trazendo garantia para aqueles que se apegam ao Evangelho. Tem o Evangelho como algo que é suficiente. Sabe o que a gente pode entender disso aqui? Nós somos como a mulher estéril. Nós somos como essa mulher estéril. Gente, se a salvação ela fosse pelas obras, somente a mulher fértil poderia ter filhos. Se fosse pelas obras, seria o plano de Deus, seria com Agar e não com Abraão e Sara. Seria com Ismael e não com Isaac. Se fosse pelas obras. Se fosse pela capacidade humana. Agar estava lá. Nova, bonita, fértil, capaz de gerar todos os filhos da descendência incontável. Capaz. Mas Deus não faz aliança com as nossas capacidades. Não faz. Não faz. Então, nós somos como a mulher estéril. Nós somos.
Se a salvação fosse pelas obras, gente, somente a mulher fértil poderia ter filhos. Somente os fortes, somente os aptos, somente aqueles capazes, as pessoas de grande fortuna, somente esses seriam frutíferos o suficiente para usufruir do amor de Deus. Somente esse. Mas a história é outra. A mensagem do Evangelho, ela contraria isso. Ela vai na contramão disso aqui, de qualquer esforço próprio para obter o favor de Deus. A graça, gente, não é só para as férteis, como Agar, mas também para as que são estéreis, como Sara. Por isso que a grande ideia de Gálatas aqui é Paulo falar que o ser humano precisa do Evangelho. Não é o perdido ali só, não, gente. Eu e você, nós precisamos do Evangelho todos os dias. Para que a gente não se apegue às nossas capacidades. E para que a gente não ache que Deus nos ama porque a gente canta bonito, que a gente prega bem, porque a gente vai para as nações, porque a gente serve as pessoas. Ou seja, pela nossa contribuição. Não é isso. Não é isso. Se a gente não fizer nada, daqui até o final, não é isso que vai atrair o amor de Deus e a graça de Deus para nós. Porque todos nós precisamos do Evangelho todos os dias. Todos os dias. Que seja o nosso primeiro suspiro do dia. Deus, me conceda o Evangelho. Para que eu possa corresponder com fé a essa mensagem durante todo o meu dia. Então, se existe futuro para Sara, existe futuro para qualquer um. Se Deus teve um plano para a humanidade, contando com uma mulher velha, estéril, Deus pode mudar a história de qualquer um. Qualquer um. De qualquer um, gente. Os negócios de Deus, eles só são falidos para quem está observando essa vida a partir das próprias capacidades. Então, de fato, olhar para isso, pô, Deus chama uma virgem, menina jovem. Como é que uma menina jovem vai parir o filho de Deus, gente? Que ideia maluca. Como? Sem experiência nenhuma. Nunca foi mãe. Nunca nem... Nada. Como, gente? Deus faz. Deus faz isso. Fez com vários na história. Com vários. Gente improvável. O Evangelho não é sobre as nossas capacidades. Não é. O Evangelho não é a notícia que nos garante salvação pelo fato que nós conseguimos cumprir a lei. É justamente o contrário. O Evangelho é a mensagem que nos traz salvação porque, enquanto nós não conseguimos cumprir, o próprio Cristo veio e cumpriu. E cumpriu. Por isso que nós somos herdeiros e não sócios. Porque se a gente fosse sócio, aí seria porque a gente contribuiu. Então a gente quer a nossa parte. Então nós somos herdeiros por causa disso. Porque nós não conseguimos cumprir. Jesus veio e cumpriu. E nos garantiu agora uma condição que somos filhos de Deus. Herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa. Por isso que nós somos filhos de Abraão. Somos dessa descendência aí incontável. Lá do velho Abraão e da velha Sara. Estamos enraizados lá. Nós somos enraizados lá. Então nunca pense que Deus ele não tem algo a fazer no mundo ou em qualquer lugar que você não possa participar. E nunca pense que Deus pode fazer porque você pode participar. Nenhum e nem outro. Não pense que Deus está fazendo porque você está participando. Não pense que Deus vai fazer e não vai contar com você porque você não é capaz.
Não pense em nenhuma dessas coisas. Não pense. Porque Deus sempre na história olhou para a gente improvável e fez grandes coisas. Deus sempre fez isso. Sempre. Colocou nas mãos de gente improvável coisas grandiosas. Ele pode fazer isso com a gente. E coisas grandiosas não são coisas que vão nos dar algum privilégio. Mas é de sermos participantes daquilo que Ele está fazendo. Amém? Que bom que nós somos parte desses negócios falidos de Deus. Que bom. Que bom que nós somos como a mulher estéril. Que bom. Porque se nós fôssemos como a mulher fértil, nós estaríamos correspondendo com fé aos nossos próprios ideais. A capacidade que a gente tem de fazer as coisas. Sara não podia depender dela mesma. Se ela dependesse dela, não daria em nada. Ela precisou confiar em Deus. É isso. Que sejamos assim. Confiar em Deus. Confiar em Deus é a melhor coisa. Porque isso aí destrói o nosso ego, destrói a nossa percepção de que nós somos capazes. A gente precisa confiar em Deus. Amém? Baixe sua cabeça, tire uns minutinhos para você fazer uma oração. Eu sei que a gente já teve momento de contrição, mas que você aproveite mais um pouco para se colocar diante de Deus, reconhecendo ou escravizando as suas capacidades, colocando na cruz de Cristo e pedindo ao Senhor força para que isso não ressuscite dentro de você. Deus, que os nossos olhares para as nossas próprias capacidades, Pai, possam estar submetidas na sua cruz, Pai, na cruz de Cristo. E que ela não saia de lá, Pai. E que o Evangelho transforme o nosso coração todos os dias, Pai. Para que a gente possa confiar no Senhor. Para que nós possamos te amar, Pai, verdadeiramente. Em nome de Jesus. 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 Jesus.